Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem, estejam todos de férias, né, descansando. Mas também que aproveitem para revisar, estudar alguma coisa. Quando der, né? Descansar também é importante. Mas vamos nós resolver algumas questões do Enem. Vamos resolver 3 questões. 2 desse ano, inclusive, com o conteúdo que a gente já viu esse semestre. Vamos lá. Primeira questão. A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a detecção de movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe, de diâmetro 15 centímetros. Considere que a menor porção do corpo de um invasor é sua posição de perfil, cuja espessura é de 20 centímetros. São indicados 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observados para a escolha do tempo de resposta. Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundo que garante a detecção de um possível invasor mais próximo de... Tá, tem muita informação, né? O que é que a gente precisa? O Enem tem que ser uma prova rápida, é uma prova que você tem que, assim, saber quais informações são importantes e quais são ignorar. O que é importante aqui pra gente? Os valores, certo? Eu sei que, né, depois da leitura, o que é que a gente entende? A gente entende que você tem uma pessoa, né, você tem um invasor que vai ter que atravessar um determinado feixe, né, como tá ilustrando aqui, esse feixe aqui, em um determinado tempo. E ele quer saber qual vai ser, né, para calibrar esse sistema, qual que vai ser o menor tempo possível de resposta. Então, beleza. O que é importante pra gente? O diâmetro e a espessura da pessoa. Por quê? Qual é a situação? Você tem esse receptor, né? Então você tem, por exemplo, vou desenhar aqui na horizontal. Você tem uma coisa que tem D igual a 15 centímetros de diâmetro. Mas ele fala, ó, a pessoa que está atravessando, ela tem 20 centímetros. Então, do início ao fim, né? Do início da pessoa ao fim da pessoa, ela tem 20 centímetros. Então, o sensor vai começar a contar quando o início da pessoa entrar na área de visão e vai parar de contar quando o final da pessoa entrar na área de visão. Então, ó, eu tenho que, eu tenho que essa pessoa que tem 20 centímetros vai ter que atravessar daqui para cá. Então, no fundo, qual é a distância total, né, que a gente vai estar trabalhando? 20 centímetros mais 15 centímetros. Por quê? Porque é o equivalente ao ponto da pessoa entrar na área de verificação até o final da pessoa sair da área de verificação. Então, no fundo, aqui a gente vai trabalhar com 35 centímetros. Beleza? E aí, qual é a pergunta? Qual é o menor tempo de resposta? Então, beleza. E aqui ele dá várias opções, né, de velocidades diferentes para a pessoa. Gente, velocidade constante, né? São 5 velocidades diferentes, mas cada uma está em velocidade constante. O que é que você sabe? O que é que a gente sabe? A gente sabe que velocidade média, que nesse caso é velocidade constante, é distância ΔS sobre ΔT. Ou seja, ΔS sobre ΔT. E o que é que eu quero descobrir? O tempo, né? Então, ΔT é igual ao quê? A distância que eu quero percorrer sobre a velocidade que eu tô. Então pensem comigo. A gente tem 5 velocidades diferentes possíveis para percorrer a mesma distância. Eu quero o menor tempo. Então eu quero o menor tempo possível. O menor tempo possível, como a velocidade está dividindo, vai ser quando eu tiver a maior velocidade. Então eu preciso calcular essas 5 velocidades diferentes? Não. Eu só preciso calcular a maior. Então essas são as sacadas que são importantes de ter no Enem, sabe? Então eu preciso fazer 5 contas. Eu preciso fazer só a que vai dar o menor tempo, que é a que vai ser a maior velocidade.
Então, esse é o primeiro ponto. Del. Então, o que é que a gente tem? Δt, que a gente já sabe vai ser o Δt mínimo, é o ΔS, 35 centímetros, sobre a velocidade de 5 metros por segundo. O que é que está errado aqui? Unidade. Tem que acertar as unidades. Vamos botar tudo em metro. 35 centímetros são 0,35 metros. Concordam? Dividido por 5 metros por segundo. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Ou seja, 0,07 segundos. Vamos para as respostas. 70 milissegundos ou 700 milissegundos? E aí? O que é que quer dizer mili? Mili é um prefixo. Mili quer dizer dividido por 1000. Então, se a gente for naquela tabela, ó, nesse caso, segundo, né? Se a gente for na tabela de unidades, lembram? Por exemplo, metro, decímetro, centímetro, milímetro. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que 1 metro são 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Então, não é milímetro, é milissegundo que eu quero. Ou seja, a gente deu o quê? 0,07 segundos. 0. Então, em vez de ser metro, aqui seria segundo. 0,07 segundos. Que corresponde a, aqui não vai ser milímetro, vai ser milissegundo. 70 milissegundos. Que é a mesma coisa que fazer vezes 1000. 70 milissegundos. Resposta, letra B. Beleza? Mais uma questão. Outra questão de cinemática. Ó, novamente, vai ter um monte de informação. A gente vai ter que tirar o que é importante. Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais. Uma dica que eu dou para Enem, no geral, vai ter sempre um monte de texto, nem tudo vai ser importante. O que é importante? Isso daqui é a parte mais importante do texto do Enem. É o que a gente chama de comando da questão. Então, inclusive, uma boa dica é, em vez de vocês lerem o texto inteiro, é vocês já pularem para o comando da questão. Então, ignora o texto todo, já vem cá, ó. Durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado tem as componentes. Então, o que é que ele quer saber? Ele vai querer saber alguma coisa em relação à velocidade. Componentes de velocidade. Vinícius, como assim componentes? Lembrem, velocidade, a gente viu isso, velocidade na verdade é um vetor. Então, velocidade, eu posso, e como ele falou, né, da independência dos movimentos, a ideia é que eu posso decompor. Eu tenho um vetor velocidade, mas eu posso decompor isso aqui em uma componente vertical, uma componente horizontal e outra componente de profundidade, por exemplo. Então, é justamente trabalhar com essa ideia de decompor o vetor velocidade. Vamos lá. Então, vou querer componente de velocidade. Vamos voltar para o enunciado. Considere que o avião, ao decolar, é instruído para a torre para atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km ao norte e 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura. Então, ele vai partir daqui, ele tem que chegar aqui. Esse ponto, ele está 20. Vamos anotar. Eu quero chegar 20 quilômetros norte, 20 quilômetros leste e 1 quilômetro de altura, que eu vou botar altura H, vai altura A. Ok. Em 6 minutos. Então, qual é a velocidade que eu tenho que ter? Em cada componente, né? Porque aqui a gente trabalha com componentes da velocidade. E a ideia é que uma componente não se mistura com outra. Quais são as componentes que eu tenho que ter? Ora, novamente, velocidade média, distância
sobre o tempo. Norte. Minha distância é 20 quilômetros. Em quanto tempo? 6 minutos. 6 minutos. Vinícius, não dá, tá errado, não dá, tá errado. Se aqui tá em quilômetro, eu quero que dê em quilômetro por hora. Porque a resposta está em quilômetro por hora. Então eu tenho que transformar minuto para hora. Ora, se 60 minutos são 1 hora, 6 minutos vão ser quantas horas? Dividir por 10 só, né? 60 por 10 é 6. Então 1 dividido por 10, 0,1 horas. Ou seja, a velocidade, a componente da velocidade para o norte que eu tenho que ter é 20 dividido por 0,1, 200, né? É só multiplicar, quilômetros por hora. Que vai ser a mesma coisa para o leste, né? Porque a distância é a mesma. Então, ó, isso é para o norte. Para o leste, vai ser também a mesma coisa, velocidade leste, 200 km por hora. E a altitude, né, que eu vou botar de ar, a distância é 1 km. Então é 1 dividido por 0,1. Velocidade para altura tem que ser de 10 km. Aqui é por hora, né? Por hora. Beleza. Isso é o que a gente tem que ter. Mas o que é que ele fala? O que é que ele vai falar a seguir? No instante da decolagem, no entanto, começa a soprar um vento, cujo vetor velocidade tem componentes 30 km por hora para leste, 220 km por hora para sul e 1 km de cima para baixo. Ou seja, qual é a situação? Eu vou ter minha velocidade, a velocidade do avião que eu preciso, que tem que ter essas componentes. Então, ver avião. Mas aí veio um vento e soprou, por exemplo, em alguma outra direção aqui. Velocidade do vento. O que é que acontece? Velocidade é um vetor. Eu estou vindo para cá, só que vem um vento e bate para cá. Então isso daí vai interferir na minha velocidade. As velocidades vão se somar vetorialmente. Como é que eu somaria isso aqui? Pelo princípio da interdependência dos movimentos, da independência dos movimentos, que é o que a gente está falando, eu posso somar componente a componente. Então eu vou ter uma componente para o norte, uma para o leste e outra para a altura. Então, ó, o que é que ele fala? Para o norte. Para o norte. Eu quero que a velocidade final seja 200 km por hora. Então, a velocidade final tem que ser 200 km por hora. 200. Mas tá soprando isso pro leste. Tá soprando, ó, 30 km por hora para leste já. Então, o que acontece? Eu tenho um vetor velocidade aqui para leste que vai ser somado com outro vetor pequenininho. Isso tudo aqui é que tem que dar 200. Então, o que eu sei? Eu sei que 30, que é o que está soprando para leste, mais a componente que eu vou ter que colocar no avião, tem que dar 200. Ou seja, a componente, na verdade, que eu vou ter que colocar de velocidade no avião é 200 menos 30, 170 km por hora. Isso para o norte. Eita, perdão, que para leste. Norte não, para leste. Eu comecei para o leste. 30 km para leste aqui. Né? Para leste. Já para o norte, né? A situação norte-sul, como é que tá? Tem que ter 200 também. Velocidade final também tem que ser 200. Mas, qual é a velocidade do vento? 200 km para o sul. Então, ó, eu quero ir para cima
a 200 km por hora. Mas vai ter uma velocidade vindo para o sul aqui. Então, o que é que vai... então, essa velocidade vai estar subtraindo a velocidade que eu colocar do avião. Então, eu tenho aqui, ó, x, mudar a letra, vou chamar de y. Y menos o que está soprando pelo vento, que é 20 km por hora, tem que dar 200. Então, a velocidade que eu tenho que colocar do avião é, passa para lá somando, 220 km por hora. E aí, gente, se vocês estiverem ligados, e for a alternativa, já dá para saber a resposta, porque, ó, o que é que eu tenho a informação até aqui? 170 km para leste, 220 km para o norte. Já está aqui, ó, 170, 220 km. Já seria a letra D. Só para completar, então, não é nem isso, é importante porque você não precisa fazer todas as contas, como eu falei. Viu, fez a conta, bateu na resposta, já marca. Confia e segue. Mas já que aqui eu estou explicando, né? Qual seria a última conta? Ele falou, ó, tá soprando de 1 km por hora de cima para baixo. Então, novamente, eu estou querendo ir para cima, mas tem uma componente que está vindo para baixo. Então, na altura, a velocidade final tem que ser de 10 km por hora, mas está soprando para baixo. Então, uma outra letra, Z menos o que está soprando para baixo, 1 km por hora, perdão, tem que ser 10. Logo, a velocidade Z tem que ser 11 km por hora de baixo para cima. Então, de fato, vai bater com o gabarito. Letra D. Ok, gente. Foi isso.